Eu sou o Dr. Pedro Macchioni. Queria contar para vocês um pouco da história, da nossa história, da história do Instituto Macchioni. O Instituto se iniciou em 1979 com um consultório simples, sem muitos recursos técnicos que na época não existiam, na especialidade de pneumologia. A especialidade de pneumologia é uma especialidade muito nova em comparação com as outras especialidades clínicas conhecidas pela população. A nossa clínica se iniciou em 79, só para dar um parâmetro de comparação de tempo, a fundação da Sociedade Brasileira e Paulista de Pneumologia e Fisiologia ocorreu em 1978 e nós, da geração mais antiga dos pneumologistas do Brasil, estivemos presentes na abertura, na criação dessas sociedades, enquanto, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já tinha mais de 50 anos. É interessante essa comparação de tempo para passar um pouquinho da dificuldade e da importância da divulgação de uma área médica tão importante, de um aparelho tão importante do nosso organismo, com tão pouco tempo de história na medicina clínica e comunitária. No início era um consultório muito simples, era uma sala e com equipamentos básicos de clínica. Com o passar dos anos, com o aumento da demanda de pacientes e com a divulgação da especialidade, nós tivemos a oportunidade de adquirir novos equipamentos e acompanhar os avanços da especialidade, agregar novos colegas, e os espaços foram ficando pequenos e a gente resolveu investir num espaço próprio, uma clínica própria, com a chegada de colegas, de novos especialistas, para dar início a uma clínica realmente grande, abrangente, de todas as necessidades da especialidade e da população. Com a chegada do Dr. Renato, a gente ampliou bastante o nosso poder de atendimento e de assistência aos nossos pacientes, e a demanda crescente nos levou a montar equipamentos e acompanhar os avanços da medicina na especialidade. Posteriormente, a chegada do Dr. Fábio, já com uma especialidade adicional da medicina do sono, e depois com o Dr. Marcelo e todos os recursos do Laboratório de Função Pulmonar e de exercício. Junto ocorreu a chegada da doutora Renata Cardoso Macchioni, que é gastroenterologista com ênfase na área de doenças do fígado, hepatologia. Montada a equipe médica, paralelamente nós montamos um grande laboratório de função pulmonar, e hoje o Instituto Macchioni tem um laboratório referência no Brasil. É o único laboratório de função pulmonar e medicina do exercício no interior do estado de São Paulo, capacitado para fazer pletismografia, para fazer medida da difusão do dióxido de carbono, para fazer ergospirometria, que são testes absolutamente necessários e indispensáveis no diagnóstico e no acompanhamento de uma série de doenças muito importantes, que sem a segurança dessa retaguarda laboratorial não dá possibilidade ao médico de conduzir bem a patologia e o controle e o tratamento dos pacientes. Além disso, nós contamos com uma moderna e ampla estrutura de laboratório de investigação das doenças do sono, com exames feitos em hospital e com equipamentos para fazer exames domiciliares, que é uma exigência da medicina moderna. As doenças do sono a cada dia ganham mais importância, estão relacionadas com inúmeros problemas, desde hipertensão arterial até arritmias cardíacas e outros problemas sérios. Além disso, contamos com todos os equipamentos necessários para a investigação diagnóstica por via endoscópica. A endoscopia do aparelho respiratório hoje é fundamental na investigação de doenças respiratórias muito comuns, como tosse, por exemplo. A tosse
é a segunda queixa que mais leva os pacientes ao médico. A primeira queixa que leva os pacientes ao médico é dor, a segunda é tosse. E a tosse tem inúmeras e múltiplas causas, e se a gente não investiga desde as vias aéreas superiores, nariz, faringe, laringe, traqueia, muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico. Então nós temos toda a estrutura para fazer endoscopia de vias aéreas superiores em consultório, ambulatorialmente, sem necessidade de hospital, e broncofibroscopia para os casos em que a gente necessita a investigação de alterações brônquicas mais profundas dentro do pulmão, essa sim feita em hospital, mas também em caráter ambulatorial. Hoje esse serviço, essa clínica tem, portanto, 36 anos de história, e a gente tem absoluta certeza de que temos condição de oferecer um atendimento amplo e em todas as áreas da especialidade, num espaço físico bastante confortável, num local de fácil acesso e com os recursos das mídias sociais e das redes sociais à disposição dos nossos pacientes, através do nosso site, do Facebook, o WhatsApp dos doutores, de tal maneira que o acesso é muito fácil e a gente está sempre à disposição de todos. Essa é a nossa história até hoje. Olá, eu sou o Dr. Pedro Macchioni. Gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de uma doença respiratória bastante frequente que se chama asma. Asma, também conhecida como bronquite alérgica, tem vários apelidos na comunidade leiga geral, e o nome asma ele sempre assustou um pouquinho, por isso as pessoas derivam para bronquite alérgica, para bronquite asmática, no finalmente querem dizer a mesma coisa. O termo asma vem do grego ofegar. Então é muito desagradável para qualquer pessoa que está com falta de ar sentir essa dificuldade e não ter como resolver isso de maneira natural e espontânea, não é? Então, por isso que o termo asma sempre fica um pouco pesado e as pessoas preferem chamar de outras coisas. Tanto faz a gente chamar de o Benedito de Dito ou a Josefina de Zefa, na verdade é a mesma pessoa e isso não tem nenhum peso nem na gravidade da doença e nem na facilidade ou dificuldade do seu tratamento. A asma é uma doença extremamente frequente no mundo. O mundo todo tem asma, então não existe nenhum país ou de clima mais quente, ou de clima mais frio, ou de mais chuva, ou de menos chuva, mais úmido, mais seco, que tenha números muito diferentes de asmáticos na sua população. De tal maneira que a gente pode ficar absolutamente tranquilo que o lugar que a gente mora ou a casa que a gente vive sejam os causadores do nosso mal. A asma é uma doença genética, é uma doença transmitida geneticamente, hereditariamente, e ela está ligada a alguns genes ainda não muito bem conhecidos, de tal maneira que só é asmático quem pode e não quem quer. A gente compara isso com diabetes, a gente compara isso com hipertensão arterial, a gente compara isso com risco de doença cardíaca, de doença reumática. E a penetração genética em cada família não obedece nenhum padrão único, de tal maneira que a gente pode ter casos na família quase que isolados e a gente pode ter muitos casos na mesma família. E é daí que vem a nossa hiperreatividade, a nossa hipersensibilidade aos irritantes que a gente inala no ar comum do mundo que a gente respira. Portanto, não é em todos que os irritantes do ar que a gente respira provocam a mesma resposta. Só responde com falta de ar, com brônquio fechado, as pessoas que são portadoras dessa carga genética e que têm uma característica chamada de hiperresponsividade brônquica. Quer dizer, o meu brônquio, se eu sou asmático, ele fecha muito, ele inflama muito
inalando as mesmas coisas que as outras pessoas inalam. Então, em poucas palavras, é isso que se chama asma. Então, mais ou menos, em muitas das estatísticas, em torno de 20% das pessoas do mundo são asmáticas. Existe muita associação entre asma e alergia. Nem toda asma é alérgica, nem todo alérgico é asmático. Então, a porcentagem da penetração da alergia no mundo, no número total de asmáticos, é muito variável. Existem pessoas que têm muitos componentes, como rinite alérgica associada, como dermatite eczema atópico associado. Existem pessoas que não têm nenhum tipo de manifestação alérgica além da asma, portanto, existem asmas alérgicas e asmas não alérgicas. A asma é uma doença que predominantemente se inicia na infância, em torno dos 3 anos de idade é o grupo maior, mas ela pode aparecer em qualquer faixa de idade. Existem muitas mulheres, por exemplo, que têm o seu primeiro ataque de asma na gravidez, e existem pessoas que começam a manifestar depois dos 60 anos. Uma coisa importante é que essa faixa de início ela não tem relação estreita com gravidade. Claro que quanto mais idade, mais dificuldade de controle em consequência das outras doenças que podem coexistir com a asma. Existem, portanto, dentro da mesma doença, manifestações que podem ser diferentes. Essas diferenças de manifestação da asma são chamadas tecnicamente de fenótipos. Existem fenótipos de asma mais grave, de controle mais difícil, existem fenótipos de asma mais leve, de controle mais fácil, existem asmáticos que têm uma crise e passam muitos anos sem ter crise novamente, existem asmáticos que têm crises na infância e nunca mais têm asma na vida. Então isso gera na população uma série de mitos e de conceitos nem sempre muito corretos. Então, se eu tenho um filho que tem crises de asma na infância e em determinada idade essa asma desaparece por completo, eu vou acreditar a última simpatia que eu fiz a sua cura. E do ponto de vista científico não é isso que acontece. É que realmente aquele fenótipo, aquele asmático, ele por condições naturais dele deixou de ser asmático. Então essa variabilidade de comportamento gera uma série de conceitos que frequentemente atrapalham no tratamento da asma. Por ser uma doença eminentemente inflamatória, então o que acontece dentro do brônquio é uma inflamação da parede interna do brônquio que gera uma contração da musculatura e fecha o brônquio, diminuindo o espaço para o ar passar, e isso me leva a ter muita falta de ar e muito esforço respiratório, em algumas situações de maneira bastante desesperadora. Por ser uma doença inflamatória, eu tenho que ter recursos que tratem a inflamação. Então, feito o diagnóstico da asma, e esse diagnóstico então ele é feito baseado na história clínica do paciente, quer dizer, os asmáticos tossem, os asmáticos têm falta de ar, os asmáticos têm chiado no peito, os asmáticos acordam de madrugada com falta de ar, alguns asmáticos têm dificuldade de frequentar a escola porque eles têm falta de ar quando saem da cama, outros asmáticos não conseguem fazer a aula de educação física porque eles se cansam. Então, feito o diagnóstico clínico baseado nesses sintomas que são os principais, a gente tem que estabelecer uma história familiar, genética, para poder dar mais segurança para o diagnóstico, e existem alguns testes, alguns exames que são essenciais para o diagnóstico. O exame que demonstra que o paciente está respirando com volume de ar menor do que deveria se chama espirometria, e num paciente que está em broncoespasmo, a gente vai ter um volume que ele consegue expirar, que diante de parâmetros da população normal são infinitamente menores. Com uma característica fundamental, essa perda de capacidade respiratória, ela é reversível, quer dizer, se eu dou um remédio que relaxa a musculatura brônquica e abre esse brônquio, esse volume que era muito baixo da expiração, ele aumenta substancialmente, existem tabelas de números, de porcentagens para quantificar isso,
algumas vezes voltando até 100% do normal, algumas vezes não atingindo 100%, mas caracteristicamente a asma responde ao uso de broncodilatadores. As radiografias, os exames de imagem, frequentemente têm pouca importância na asma, eles são mais importantes para a gente estabelecer, excluir outras doenças que podem se confundir com asma. Feito o diagnóstico, a gente parte para a etapa de tratamento que realmente funciona. A asma, apesar de ser uma doença crônica e inflamatória, ela tem tratamento e a resposta ao tratamento, em geral, é muito boa. Uma coisa que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de passar para o asmático é que o tratamento da asma não se faz só quando ele está com falta de ar. Mesmo fora da crise, aquela reação inflamatória no brônquio continua. Portanto, existem drogas que têm efeito anti-inflamatório contínuo e que devem ser usadas mesmo fora do período crítico. O tempo em que essa droga, em que esse remédio vai ser usado, tem que ser determinado com avaliações frequentes. Então, o asmático, além de ser atendido na urgência, ele tem que seguir o seu tratamento por um tempo que não dá para determinar, ele é individual, cada paciente é um paciente, mas ele tem que ser revisto periodicamente para que se façam esses ajustes, às vezes para mais, às vezes para menos, da medicação que ele deve usar. Existem hoje recursos terapêuticos fantásticos. Os broncodilatadores hoje são drogas extremamente seguras, não há nenhum risco para problemas cardíacos, nenhuma agressão ao coração pelo uso do que popularmente se chama de bombinha, né? Criou-se a partir de 1964, quando houve na Inglaterra um surto de problemas cardíacos com drogas que naquela época não eram seletivas, então elas ajudavam a abrir o brônquio, mas comprometiam a função cardíaca, e a partir disso, mesmo que essas drogas tenham sido proscritas, a gente não usa desde 1965, ainda existe esse preconceito em relação às drogas inaladas. Isso é um capítulo especial. Se eu tenho um problema no olho, na conjuntiva, se eu tenho uma conjuntivite, o remédio que chega lá mais rápido e que me agride menos é um colírio. Se eu tenho um problema simples na pele, o remédio que chega nesse remédio com menos agressão é uma pomada. Se eu tenho um problema no nariz, e eu posso colocar alguma coisa no nariz, isso é o mais rápido. Se eu tenho um problema no brônquio e eu tenho um remédio que eu inalo, e ele vai direto no lugar que está inflamado, sem ter que passar pelo sangue, sem ter que ser metabolizado pelo fígado, sem ter que ser distribuído para o resto do corpo, muito melhor. Portanto, quando eu uso medicação inalatória, eu estou usando muito menos remédio do que se eu tomasse uma injeção, do que se eu tomasse um comprimido, ou que se eu tomasse uma medidinha de xarope. Uma medidinha dos xaropes mais comuns, comumente vendidos em farmácia, tem no mínimo 10 vezes mais remédio do que um jato de um medicamento inalado. Portanto, se eu estou preocupado com o efeito colateral, o xarope é muito pior do que a bombinha. Então, seguramente a gente usa, isso é recomendação mundial, o mundo todo usa com muita segurança. Os medicamentos hoje, por via inalatória, são absolutamente seguros e essa é a via indicada para o tratamento do asmático. Então, nessas bombinhas, hoje se associam ou não, dependendo da necessidade de cada paciente, medicamentos que têm efeito broncodilatador imediato, portanto dão alívio imediato na falta de ar, e medicamentos que têm efeito anti-inflamatório, portanto vão tratar a causa da crise. Tá? Então nós temos esses medicamentos isolados, em bombinhas diferentes, nós temos esses medicamentos associados no mesmo dispositivo, de tal maneira que a gente tem um arsenal bastante vasto e bastante seguro para ser usado. Além disso, a gente tem novas classes de drogas, nós temos drogas chamadas antileucotrienos, que são usados mais nas crianças que têm asma mais alérgica, com associação de rinite alérgica. Hoje a gente tem, especificamente para os casos mais graves,
que tem uma alteração imunológica muito importante, com a produção exagerada de um anticorpo chamado imunoglobulina E. Existem drogas específicas contra a imunoglobulina E, que nas pessoas que precisam tem um efeito fantástico. E existem inúmeras possibilidades de imunoterapia, as chamadas vacinas, para casos em que a gente consegue detectar antígenos específicos, quer dizer, uma alergia bastante bem documentada. Então, o nosso arsenal terapêutico é muito grande. Cada vez menos se usa cortisona, que é o pânico e o pavor de todas as mães que têm um filho asmático. Hoje, cortisona na forma tradicional, quer dizer, tomada por via oral ou injetável no tratamento da asma, é droga de pronto-socorro, é droga de exceção para os casos graves, na fase aguda, no momento em que o paciente está muito ruim. Fora isso, não há indicação nenhuma do uso dessas drogas. Podemos discutir se essas drogas anti-inflamatórias que a gente usa por via inalatória são derivadas da cortisona? São, mas como eu disse antes, elas são inaladas, elas não são absorvidas, portanto elas não têm efeito no crescimento da criança, ou em obesidade, ou em retenção líquida, ou em aumento de apetite, que são as coisas que a gente quer evitar. Portanto, a asma é uma doença universal, é bastante frequente no mundo, e ela tem recursos diagnósticos muito seguros, ela tem tratamento muito seguro. Ainda existem muitos dogmas, muitos mitos, muitas crenças que não são reais, e que o conhecimento, o desenvolvimento da ciência só serve para nos trazer conhecimento. E o conhecimento só é útil para a população quando ele é difundido. Portanto, quanto mais a gente conhece sobre a doença que a gente trata, e quanto mais a gente conseguir fazer o paciente entender o que está sendo feito e qual é a doença que ele tem, melhores serão os resultados. A nossa ideia é transmitir a todos conhecimento a respeito da sua doença, de tal maneira que a gente possa, em conjunto com a informação científica dada pelo médico e com a compreensão e entendimento recebido pelo paciente, gerar uma conclusão terapêutica, um tratamento eficiente que beneficie muito o paciente, a sua família, e que traga para ele uma grande qualidade de vida. O asmático, a criança asmática, o adulto asmático, tem direito a ter uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de restrição, desde que isso esteja devidamente controlado. Isso a medicina propõe, isso a pneumologia propõe, isso é bastante possível, e é isso que a gente quer que os nossos pacientes compreendam, e gostaríamos muito que todos fizessem dessa maneira. Muito obrigado. Olá, pessoal. O assunto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é a respeito do tabaco, do cigarro, do cachimbo, do cigarro de palha, do cigarro de papel, que, por via das dúvidas, é a maior causa de morte no mundo todo. E vocês, logicamente, sabem que um grande número de doenças respiratórias, o enfisema, o câncer de pulmão e outras doenças, tanto do coração, estômago, cérebro, inclusive até o derrame cerebral, é causado pela dependência química à nicotina, que é o elemento que leva as pessoas a fumarem cada vez mais. E qual é a grande preocupação? É que além do fumante causar a si próprio todos esses problemas, ele também gera com quem convive com o fumante passivo as mesmas doenças que porventura poderá desenvolver em alguma fase da vida. Portanto, filhos de pais fumantes terão mais chiado, os próprios fumantes terão mais infecções respiratórias, maiores complicações no decorrer da sua vida. Além de diminuir a qualidade de vida, também o tempo que essa pessoa poderá conviver conosco. Então, qual que é o grande desafio? É convidar todos vocês, para aqueles que fumam ou conheçam alguém
que ainda é dependente dessa terrível droga, é que pare para pensar na possibilidade de abandonar, de se libertar dessa escravidão. E por isso, nós temos aqui no consultório um serviço de apoio, de ajuda para aqueles que desejam parar de fumar. Isso é importante, define, melhora a qualidade de vida, tanto da pessoa quanto dos adultos. Você já fez ideia de mais ou menos quanto custa por ano a dependência à nicotina? Um maço de cigarro, todos os dias, quanto isso leva ao ano? Você já fez a conta, mais de R$1.000 por ano. Você imagina R$1.000, todos os anos você queimando 10 notas de 100, além da tua saúde, que vai embora pelo raro. Então, é possível parar de fumar? Sim. De que maneira? Qual a grande dica? A pessoa colocar na sua ideia que chegou o momento de se libertar dessa dependência química. É uma dependência química como qualquer outra droga. Não é porque você pode comprar na padaria que ela não é uma droga. Tá certo? Então, eu convido vocês. E esse passo é importante. Exige desafios da pessoa, exige a motivação, exige um grande esforço? Logicamente que sim. É possível? É. E por acaso as mulheres falaram, mas se eu parar de fumar, eu vou engordar. Não, se fizer um bom planejamento, com o uso, às vezes, do adesivo e de alguns medicamentos para controlar a ansiedade, é possível parar de fumar sem ter essa preocupação. E os homens? Se eu parar de fumar, vai ocorrer alguma piora na minha vida? Não, apenas melhora na sua vida. Vai melhorar o seu quadro respiratório, vai sumir essa tosse, esse pigarro. Caso você utilize medicamentos, às vezes para pressão, uma série de outras situações, com a interrupção do cigarro, você praticamente vai ajudar a melhorar todo o quadro circulatório, digestivo, enfim. Às vezes as pessoas acabam utilizando uma grande quantidade de medicamentos porque outras doenças são desencadeadas pelo cigarro, por essa, infelizmente, por essa invenção humana que mais mata no mundo todo e que mais ocasiona doenças. Então, é um recado para vocês, para que pensem no assunto e nos ajudem a combater esse mal do mundo moderno que é o tabaco. Muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Seneviva Macchioni e hoje vou conversar com vocês a respeito de uma doença extremamente comum, que é a DPOC. A DPOC é uma sigla que significa Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. É uma doença progressiva e debilitante que acomete os pulmões e interfere muito na respiração normal. Essa doença aparece em pessoas que fumam ou fumaram e antigamente era conhecida como bronquite crônica ou enfisema pulmonar. A DPOC é uma doença que atinge caracteristicamente as pessoas com mais de 40 anos, mas em alguns casos pode atingir pessoas um pouco mais jovens. Acredita-se hoje em dia que no mundo existem cerca de 210 milhões de pessoas com DPOC. Ao longo dos próximos 5 anos, até 2020, acredita-se que a DPOC será a terceira principal causa de morte, atrás apenas das doenças cardiovasculares e câncer. Trazendo isso para o Brasil, acredita-se que existam cerca de 10 milhões de pacientes com DPOC. Desses 10 milhões, somente 12% são diagnosticados corretamente e destes, somente 18% recebem algum tipo de tratamento. O grande problema desta doença é que ela atinge as pessoas no auge de suas vidas produtivas, tornando-as muitas vezes incapazes para os trabalhos comuns. A grande pergunta é: o que causa a DPOC?
A grande maioria dos pacientes com DPOC é ou foram grandes fumantes. Tanto o consumo do cigarro industrializado, como o cigarro de palha, charuto, cachimbo e outros tipos de tabaco podem causar o DPOC. Mas não é somente o cigarro que causa esta doença. Existem outras causas. A inalação de fumaça de fogão a lenha é uma grande causa em alguns lugares do mundo. A poluição ambiental já é comprovadamente um fator de risco para o desenvolvimento desta doença. E em jovens existem alguns defeitos genéticos que podem causá-la. Quais são os principais sintomas desta doença? Então, os principais sintomas desta doença são falta de ar, que inicialmente se manifesta aos grandes esforços, mas com a progressão da doença, atrapalha inclusive as atividades básicas da vida diária. Tosse com expectoração ou com produção de catarro também é um sintoma bastante importante e ela tem uma característica importante, ela ocorre principalmente pela manhã, mas pode acontecer ao longo do dia. Então são esses os principais sintomas: falta de ar, tosse, com ou sem catarro e episódios de chiado no peito. O grande impacto da DPOC é que ela prejudica a qualidade de vida da maioria dos pacientes, pois as simples atividades de rotina vão se tornando cada vez mais difíceis. Como, por exemplo, o paciente passa a ter dificuldades para tomar banho em pé, pentear os cabelos, lavar a louça, subir um lance de escada, se alimentar e até mesmo caminhar pela própria casa. Como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico do DPOC ele é baseado nos sintomas, na presença destes fatores de risco já comentados, e ele é confirmado através de um exame simples chamado espirometria, que é um exame que mede a quantidade de ar que entra e sai dos nossos pulmões. Atualmente, apesar de não conhecermos ainda a cura para esta doença, o tratamento disponível melhora bastante os sintomas e melhora muito a qualidade de vida da maioria dos pacientes. O primeiro passo do tratamento começa com uma mudança básica do estilo de vida, ou seja, parar de fumar. A base do tratamento medicamentoso são os broncodilatadores usados de forma inalatória, ou seja, através de vários dispositivos popularmente conhecidos como bombinhas. Algumas outras drogas, como por exemplo os corticoides inalatórios, podem ser utilizados. A escolha da melhor medicação é feita única e exclusivamente pelo seu médico. A automedicação nunca é recomendada. Uma grande dúvida dos nossos pacientes é: qual a diferença entre asma e DPOC? Ambas são doenças que se manifestam através da obstrução brônquica e os sintomas são bastante semelhantes. A asma, caracteristicamente, surge na infância ou na adolescência, tem como principal fator de risco a exposição a alérgenos e tem uma evolução de característica intermitente, ou seja, com períodos de melhora e períodos de piora. E a inflamação muitas vezes é reversível com o tratamento. Já a DPOC pode ter início, na maioria dos casos, após os 40 anos, tem como principal fator de risco o tabagismo, a sua evolução é mais progressiva e as suas consequências no pulmão não podem ser curadas, apenas a sua evolução pode ser postergada. Então, para finalizar, como saber se eu posso ter DPOC? Existem 5 perguntinhas bastante simples, que vocês podem respondê-las em casa e que ajudam a saber se você é uma pessoa que pode ou não ter DPOC. A pergunta número 1: você tosse várias vezes na maior parte do dia? Pergunta número 2: você tem secreção pulmonar ou catarro na maioria dos dias? Pergunta número 3: você tem mais falta de ar que os seus amigos da mesma idade? Pergunta número 4:
Você tem mais de 40 anos? Pergunta número 5. Você é um fumante ou ex-fumante? Se você respondeu sim a 3 ou mais questões e tem idade acima de 40 anos, você deve procurar seu médico para fazer uma espirometria. Lembre-se, se a DPOC for diagnosticada no início, há meios de prevenir o maior dano a seus pulmões e melhorar muito a sua saúde. Muito obrigado. Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Macchione dos Santos, sou mais um médico do Instituto Macchione. Sou especialista em pneumologia e em medicina do sono. O assunto que eu gostaria de abordar hoje com vocês é sobre os distúrbios do sono. A medicina do sono é uma nova especialidade médica que recentemente está sendo bastante difundida e que aborda todas as complicações relacionadas com o sono, ou seja, aquelas situações que podem prejudicar um sono de qualidade e prejudicar a qualidade de vida do paciente. Afinal de contas, para que se tenha uma vida plena e saudável, é fundamental que a gente possua um período de descanso. Existem vários tipos de distúrbios do sono. Os mais comuns são muito difundidos, como a insônia, o bruxismo, o movimento periódico de membros, o sonambulismo, o terror noturno. Mas hoje nós vamos falar especialmente dos distúrbios respiratórios do sono. Quando a gente fala em distúrbios respiratórios do sono, a gente está dizendo basicamente os dois mais comuns, que são o ronco e a apneia obstrutiva do sono. O ronco não é, como se pensa normalmente, uma situação benigna e comum para os indivíduos que vão envelhecendo. O ronco, ele demonstra que a pessoa está tendo dificuldade para respirar no momento que está dormindo. E ele está, hoje em dia a gente já sabe que ele está relacionado a uma série de complicações clínicas, como sonolência durante o dia, aumento da pressão arterial, aumento das doenças das artérias carótidas, que vão complicar com acidente vascular cerebral e outras complicações. O ronco é mais comum em homens do que em mulheres, principalmente após os 40 anos de idade. Tem uma história familiar, então é a família de roncador, e normalmente está relacionado com sobrepeso, com a obesidade. A apneia obstrutiva do sono é uma doença caracterizada por pausas respiratórias durante o momento que a pessoa está dormindo. Então, a cada passar de tempo, o indivíduo acaba tendo uma dificuldade para respirar, e isso vai acontecendo centenas de vezes durante a noite. Isso faz com que a pessoa durma, mas acorde com a sensação que não descansou. As principais características do indivíduo que tem a apneia obstrutiva do sono são um ronco muito importante, o companheiro, normalmente o esposo ou a esposa, ele acaba percebendo essas paradas de respiração durante a noite. O indivíduo vai percebendo que a produtividade no trabalho também vai diminuindo, ele vai tendo alteração de memória, dificuldade de concentração, perda da atividade sexual, complicações da atividade sexual. O paciente pode ter que acordar várias vezes à noite para urinar, soa muito na cama e além de todos esses sintomas, existe uma mortalidade muito grande para doenças cardiovasculares. Existe uma relação muito íntima entre a apneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial. Recentemente tem se discutido bastante a relação entre a apneia obstrutiva do sono e várias outras modalidades de doença, como diabetes mellitus, como dislipidemias, como colesterol alto, triglicérides, e também é um fator complicador para resultados de cirurgias. O Instituto Macchione, ele há aproximadamente 10 anos, ele possibilita o estudo dos distúrbios respiratórios do sono. Então nós fazemos uma abordagem clínica, o paciente
ele vem uma consulta que a gente aborda os principais sinais e sintomas das doenças e a gente dispõe de uma ferramenta diagnóstica que é chamada de polissonografia, que é um exame que a gente estuda vários parâmetros do funcionamento do organismo do paciente durante uma noite de sono. Então a gente vê o que acontece com o cérebro, com o coração, com o pulmão, com os músculos, com toda a parte cardiovascular, durante uma noite do sono. Então dessa forma a gente consegue saber exatamente o que acontece com ele e principalmente, após um diagnóstico correto, estabelecer as melhores maneiras de efetivar um tratamento adequado. O tratamento dos distúrbios respiratórios do sono variam de caso para caso, desde medidas conservadoras e normais, como emagrecimento, a postura na cama, hábitos alimentares antes de dormir, até os tratamentos mais específicos, que vão depender de caso para caso. Normalmente, a gente dispõe de algumas próteses para os tratamentos dos casos mais graves, que podem ser utilizados dentro da boca, na forma de um aparelho intraoral, ou nos casos mais graves, existe um aparelho chamado CPAP, que ele aumenta a facilidade para que o ar passe pelas vias aéreas e atinja normalmente o pulmão. Como para qualquer área da medicina, após uma consulta clínica habitual, os distúrbios do sono, eles são melhores investigados com um exame que é disponível na clínica e que se chama polissonografia. A polissonografia é uma análise de vários parâmetros do funcionamento do organismo durante o sono. A nossa clínica dispõe desses exames há 10 anos, já realizamos mais de 3.000 exames com esse aparelho, e a polissonografia em Catanduva, com o nosso serviço, a gente dispõe da facilidade da sua realização no próprio domicílio, no conforto do próprio domicílio do paciente. Então, após o seu médico indicar o exame, nossos técnicos vão até a sua casa e no conforto do seu quarto, eles instalam um aparelho bastante simples que vai monitorizar o seu sono durante a noite. Esse exame, então, no outro dia é analisado pelo especialista e que faz, baseado nos achados, o diagnóstico preciso. Mais uma vez agradecemos a atenção e nos colocamos à inteira disposição dos pacientes, bem como dos familiares, para elucidação e esclarecimento de possíveis dúvidas e na condução de problemas relacionados com o sono. Muito obrigado. Olá, eu sou a doutora Renata Macchioni, sou médica hepatologista do Instituto Macchioni. Hoje vamos falar sobre uma das doenças mais importantes do dia de hoje, a hepatite C. A hepatite C é uma doença que acomete o fígado, causada por um vírus, o vírus da hepatite C. No mundo, existe cerca de 170 milhões de pacientes infectados com o vírus e no Brasil a gente estima entre 3 a 4 milhões de pacientes com o vírus da hepatite C. Como que se pega a hepatite C? Então, a transmissão da hepatite C, ela é principalmente por via sanguínea, então contato de sangue contaminado com o vírus em uma pessoa em contato com o sangue de outra pessoa. Então, as vias de transmissão é principalmente em pacientes que receberam hemotransfusão de sangue contaminado antes de 1992, já que a hepatite C foi descoberta em 1989. Então, antes disso, os pacientes não eram rastreados, os sangues que a gente colocava nos pacientes não eram rastreados para hepatite C. Então, a gente começou a rastrear a partir de 1992. Então, os pacientes que receberam sangue antes de 1992 devem fazer o exame para hepatite C, pelo risco de contaminação. A outra via de transmissão importante, ainda a via sanguínea, são os usuários de drogas, onde os pacientes compartilham seringas e muitas vezes essas seringas contaminadas com vírus transmitem a outras pessoas. Ainda existem as transmissões também por via sanguínea, com tatuagens, piercings e manicures. A transmissão sexual e a transmissão vertical, que seria da mãe para o bebê, são formas muito raras de transmissão da hepatite C. Tá? O vírus, é importante frisar
que o vírus da hepatite C não é transmitido com água, alimentos contaminados, beijo ou abraço, que muitos pacientes às vezes têm essa dúvida. As infecções por hepatite C, o grande problema delas é que 80% dos pacientes que pegam hepatite C vão evoluir com cronicidade da doença, ou seja, vão evoluir com hepatite C crônica, e muitos desses pacientes, ou seja, 80% vão evoluir com cirrose hepática. E o grande problema da cirrose é a evolução para o câncer de fígado. Então, esses pacientes com cirrose acabam evoluindo o transplante hepático. O diagnóstico da hepatite C, como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico de hepatite C é feito através de exames sanguíneos, onde a gente pode dosar as enzimas hepáticas, a TGO e TGP, demonstrando inflamação, e através do exame anti-HCV. Esse exame vindo positivo, a gente pede um exame confirmatório chamado PCR quantitativo qualitativo para hepatite C. A infecção da hepatite C, qual é o grande problema nisso daí? Os pacientes geralmente são assintomáticos, não sentem absolutamente nada. Então, a não ser em fases mais avançadas ou no quadro agudo, onde o paciente pode já ter um quadro de cirrose estabelecida sem sentir absolutamente nada. Essa é a nossa grande preocupação. Então, é importante que se faça exames para a gente ter diagnóstico precoce e conseguir tratar de forma adequada. Então, se possível, sempre que for no médico, peça ao seu médico um exame para hepatite C. Atualmente, existem diversos medicamentos para o tratamento da hepatite C, com possibilidade de 95% a 98% de cura. Nos casos mais graves, onde a gente já tem a evolução para a cirrose hepática, o único tratamento é o transplante de fígado. Muito obrigada e até a próxima.